destruição. Maria Eduarda, o que você se recorda sucintamente aí sobre a lei de destruição que nós falamos? A lei de destruição, me recordo que a gente faz uso, né, das matérias que estão aqui no mundo, no planeta, e a gente, tipo assim, ao mesmo tempo que é uma lei de destruição, também tem a parte que nos cabe, né, de preservação, de cuidado. Então, assim, pelo que eu lembro, né, a destruição não é que ela é necessária, mas faz parte do processo que a gente está vivendo. E tem até aquela frase que ficou marcada para mim, que eu lembro, que é assim, Lembro da aula de física, de química, né? da Qual lei que é da qual que é a frase da aula de química? nada se cria, tudo se transforma, alguma coisa assim, né? A lei das massas, né? Das massas. Conservação das massas. Conservação das massas. Mais ou menos isso. Assim, não me aperta muito, não. Mas é bem isso, né, Maria Eduarda? A gente está falando assim das leis morais aqui. A lei de destruição ela faz parte, ela é necessária sim para a manutenção do universo da forma que nós vivemos hoje. Então, a lei de destruição, vocês vão lembrar de algumas coisas, né? Começa lá com aquela aulinha de química, nada se cria, tudo se transforma, ou seja, né, faz parte a destruição para que haja renascimento. E aí, fatalmente, quando a gente fala de lei de destruição depois, a gente vai falar sobre morte. A gente falou um pouquinho sobre lei de Talião, nós falamos um pouquinho sobre pena de morte, nós falamos sobre, deixa eu lembrar de duelo, guerras. nós falamos do que, Tainá? Da parte das guerras, não foi? A gente não falou disso? Até das guerras, né? Nós falamos como um item necessário para que a gente tenha modificações mais rápidas, lembram disso? Então, até a própria guerra tem seu papel aqui na transformação do homem. Nós falamos sobre crueldade. Assassínios. Nós falamos sobre assassino. Nós falamos sobre legítima defesa. Então, do que tange a destruição, a gente deu uma pincelada mais ou menos em tudo para saber o que o livro dos Espíritos nos diz, né? Quais são esses limites daquilo que é cabível, daquilo que não é cabível e como é que o universo funciona. Então, dentro dessas leis morais de como o universo funciona, a gente tem a oposição à lei de destruição. Então, a oposição à destruição é a conservação. E aí, a primeira pergunta de Kardec para os espíritos, a 702, é da lei da natureza um instinto de conservação? Então, essa resposta ela vem de bate-pronto como sem dúvida. Todos os seres vivos possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência, todos os seres vivos possuem, qualquer que seja o grau de inteligência. Então, o instinto de conservação pertence a todos. É instintivo. Nuns é puramente maquinal. Em alguns outros, raciocinado. Então, no nosso caso, seres humanos, a lei de conservação, ela também, além do instinto que é maquinal, nós também utilizamos do nosso raciocínio lógico, da nossa inteligência, para promover a nossa conservação dentro do universo. É aquela velha pergunta. Eu nunca me esqueço de uma palestra no centro que um palestrante falava sobre o medo da morte. E aí ele colocou para todo mundo: quem tem medo da morte? Ninguém levantou a mão no centro. Quem quer ir agora? Ninguém levantou a mão também. Então faz parte do nosso instinto de nos manter vivos. O contrário disso representa uma doença. Então, a segunda pergunta de Kardec nesse sentido é com que fim Deus ortogou a todos os seres vivos esse instinto? Para que foi criado esse instinto dentro desses seres? Os espíritos respondem: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente sem disso perceberem. Então, para que Deus deu o instinto de conservação? Para que cada um pudesse realmente desempenhar
a sua atividade enquanto ser vivo encarnado no planeta Terra. Para o nosso aperfeiçoamento, né? Do nosso espírito. Até tem uma parte lá na lei de destruição que fala sobre isso, que nós instintivamente temos essa necessidade de conservação, né? Essa aqui eu vou jogar para a plateia, então. Na sequência, gente, esse barulho é o Boris, tá? Vocês não reparam, não? É a garrafinha dele aqui. Se estiver atrapalhando muito, vocês me falam que eu ponho ele de castigo. A próxima pergunta vai para Tainá. Tainá, espírito de verdade, Tainá. Pergunta do Kardec. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Então Kardec está perguntando, Deus, você deu ao homem a necessidade de viver. Deus lhe facultou, então, em todos os tempos, os meios de conseguir? O ser humano tem todos os meios para conseguir a sua conservação, os seres vivos, em geral? Eu acho que, assim, com níveis diferentes, porque isso muda de lugar para lugar, por exemplo. Tipo, disponibilidade de água, facilidade de alimentos. Mas eu acredito que sim, porque mesmo que tenha uma diferença de local, né, de facilidade, vamos dizer assim, mas eu acredito que sim, porque senão seria aquela visão de um Deus meio perverso, meio mal, de... Injusto, né? Injusto, Então, pensando rápido aqui, eu acredito que sim, mas com graus diferentes de dificuldade, e aí não sei se teria a ver com o próprio mérito, vamos dizer assim, né? Com isso ser um tipo de prova e expiação para a pessoa, de ter que correr atrás das coisas para sua sobrevivência. Mas eu acredito que no básico, sim, tipo ar, água, alimento na natureza. Essa é a segunda pergunta, que vem sempre assim, uma pergunta complementando a outra, né? A próxima pergunta, ele faz exatamente esse questionamento. Por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É uma boa pergunta, né? Kardec fez umas perguntas boas. Não, e os espíritos, o espírito da verdade dá a cada uma na gente, né? Mas essa, assim, eu acho que é mais ou menos nesse sentido meio que de depender do nosso esforço também. Tipo, se desse tudo de mão beijada, assim, pronto pra você só utilizar 100%, talvez a gente não evoluísse tanto, não buscasse melhorar, tipo, pra sair do lugar. Eu acho que pode ter um pouco a ver, assim. Uhum. Como é que eu vejo, assim? Eu acho que eu tento sempre construir um raciocínio lógico para tentar buscar essas respostas. Então, quando o Kardec pergunta se Deus, tendo dado ao homem a necessidade de viver, ele também deu os meios para ele conseguir. Então, como a gente entende que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e é justo, então a primeira palavra vai ser sim. Né? Ele, tendo dado ao homem essa necessidade de viver, ele também entregou os meios. Né? Não entregou só o peixe, mas também entregou a possibilidade dele pescar. Então, Deus, como justo, sim. Né? Ele deixou todos os meios. E aí ele complementa, né? E se ele, homem, né, não os encontra, esses meios, é porque ainda não se compreende. Então, isso também faz parte da evolução da história do homem. Se a gente pensar, por exemplo, na agricultura, vamos pensar antes de Cristo, né? Como é que se delongou a história? As capacidades humanas em se manter, em se conservar, elas vêm evoluindo ao longo do tempo, de acordo com a capacidade que o ser humano tem de compreender a própria natureza. Tanto é que as pessoas estão vivendo mais, né? Mais tempo. Vivem mais, se alimentam melhor, a desnutrição, ela já não é um efeito global, né? Você tem muitas nações que não convivem mais com isso. A habitação, ela também em muitos locais. Obviamente que dentro do mundo a gente vive
circunstâncias heterogêneas, né? Nós temos países mais, menos desenvolvidos. Mas em tecnologia, temos que concordar que o ser humano já alcançou capacidade, né, cognitiva e de estudo da ciência e dos materiais para ter uma habitação adequada, para se alimentar adequadamente, para se conservar adequadamente, né? Então, o complemento da resposta é: não seria possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem dar os meios para consegui-lo. Essa razão por que faz da terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que o habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca é. E aí que a gente erra em muitas oportunidades, né? Às vezes a gente busca sempre além, e até que na próxima pergunta aqui, que complementa mesmo essa primeira, ele fala que a natureza, que o homem acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Então, complementa disso que os espíritos falam, né? Que só o necessário que é útil e o supérfluo não é. Isso traz uma reflexão moral muito interessante, né? Porque, obviamente, o homem, quando ele busca coisas novas para viver, a gente está sempre buscando mais conforto, concorda? A gente está sempre buscando um teto melhor, mais qualidade na nossa alimentação, coisas mais gostosas, mais palatáveis, que a nossa vida, todo mundo está buscando qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala de termo qualidade de vida, existe uma discrepância muito grande naquilo que é necessário e naquilo que é supérfluo. E aí a reflexão que Kardec agora começa a colocar aqui nos textos e que os espíritos de verdade nos respondem, é de saber, através dessa mesma cognição que nós temos para criar esses mecanismos para nos conservarmos, para sabermos definir aquilo que é necessário e aquilo que não é necessário. Quando a gente pensa em lei moral, a gente está pensando, obviamente, na evolução moral também dos seres, né? E eu acho que todos nós temos que concordar que hoje muito tem-se de capacidade produtiva e de criar e de produzir no mundo em geral, mas que é muito limitado ao acesso. Quantos têm acesso a um lar como nós temos hoje? Acho que creio que todos nós aqui somos privilegiados. Quantos de nós aqui, né, temos celulares, estamos aqui numa vídeo, numa live, conforto, fruto, né, do homem. A comunicação também de conservação. O telefone celular é um mecanismo de conservação. Fazer uma ligação de emergência, manter o contato. Então, todas essas criações humanas, elas fluem nesse sentido, de gerar conforto ao ser humano, de se preservar enquanto vivo. A busca pela eternidade. Né? Nós buscamos viver para sempre. Então, a Terra, ela produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta todas as necessidades, é que ela emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Então, a reflexão é muito profunda. A Terra produz tudo que é necessário. Se com o necessário o homem soubesse contentar-se. Como ele não sabe, o emprego falta a alguns, porque emprega-se a outros no supérfluo. Pergunta 706. Por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo? Kardec, os espíritos respondem que o solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitiva, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo que o homem pode gozar nesse mundo. Então, grande parte aqui, quando a gente fala de conservação, a gente sempre vai voltar na retórica de alguns pontos importantes que talvez o maior deles seja a alimentação.
E aí eu acho que tem alguns dados interessantes que a gente pode remeter à nossa realidade de país, Brasil. Vocês sabiam que o Brasil é um dos grandes celeiros do mundo a nível de produção alimentar? A gente exporta muito, né? Tipo, desde soja, carne, enfim. Era nesse sentido que você estava falando? Sim, sim. Na produção mesmo alimentar, tanto de proteína quanto de leguminosas, verduras em geral. Até pelo tamanho do território, tem países que não tem nem extensão, né, para isso. E também de privilégio de clima, Relevo, de não tem ter. países que Exato, não viabilizam, né, isso. exato. Então é tudo realmente aponta para esse caminho do cultivo, né? Vocês acham que essa realidade, por exemplo, do Brasil, ela mudou muito de década de 40 até hoje? Com certeza. Isso eu digo porque existe um contexto histórico Brasil que é muito importante. Se a gente perguntar para os nossos avós, por exemplo, como é que era a produção da agricultura no Cerrado, Goiás? Era péssimo. Não se produzia nada, terra ruim. Hoje a gente já entende que é uma terra rica, que a gente consegue produzir bastante. Tanto que Goiás é um dos grandes, né, exportadores também, junto com Mato Grosso de soja. E aí tem um contexto histórico interessante, só para contar rapidamente para vocês, que existe, por exemplo, uma indicação para o Nobel da Paz, que é um dos fundadores da Embrapa do Brasil. E ele foi indicado para o Nobel da Paz porque tornou o Brasil, através das pesquisas da Embrapa, num país que produz alimento para o mundo. Então, teoricamente, o Brasil hoje, se parar de produzir, o mundo passa fome. Claro que isso não é só o Brasil sozinho, mas a gente tem grandes nações que produzem grande parte dos alimentos para o mundo inteiro. E aí tem uma colocação muito interessante, porque que ele foi indicado para o Nobel da Paz pela produção agrícola do Brasil. Vocês têm noção do porquê? Talvez porque ajudou a reduzir a fome, não sei. Porque a falta de alimentação no mundo produz guerras, produz o caos. Se falta alimento, começa a briga por terra produtiva. Que foram os grandes motivos de guerras no passado. Né? As civilizações, elas sempre se moldaram em torno de fontes produtivas, de solos produtivos. O Egito Antigo foi criado ao redor do Nilo. Por quê? Porque era uma zona que, com a água, eles eram capazes de cultivar, de lá se manter. Então, essa indicação para o Nobel da Paz, ele foi justamente porque garante a produção de alimentos brasileira, juntamente com outras nações, elas garantem a paz no mundo. Evita guerra. Então, esses mecanismos de conservação, eles só foram possíveis de se obter através de pesquisas, de estudos. E aí, depois quem tiver curiosidade, pesquisar um pouquinho da história da Embrapa no Brasil, ela foi criada, eu não vou me recordar qual governo, mas enviaram-se bastante cientistas do Brasil para todos os cantos do mundo para descobrirem como tornar as terras do Brasil produtivas. E aí foram buscando insights em vários locais para transformar o Cerrado produtivo, para transformar o Mato Grosso produtivo, e assim como tantos outros locais. E hoje a tendência é que o Brasil, como celeiro do mundo, continue crescendo ainda mais. E aí o papel do Brasil, novamente, na manutenção da paz, ele se torna mais essencial. Agora, qual que vai ser o limite do necessário e qual que vai ser o limite do supérfluo? Até quando, né, globalmente, e pensando no país, no Brasil, nós vamos manter, né, esse contraste tão grande entre aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco. Então, quando Kardec faz essas perguntas, os espíritos de verdade respondem a diferença do necessário para o supérfluo, para mim, ele está falando aqui quase que de desigualdade social. Uma reflexão sobre. Beatriz. Você está podendo falar, Beatriz?
Ela disse que estava no carro, não sei. Ah, então não vou conseguir perguntar. Mas a Maíra eu ouvi dando bom dia ou boa noite, então ela consegue falar. Mas qualquer coisa, a Bia pode participar pelo chat também. Não, tranquilo. A gente vai falar o seguinte, né? Tem uma pergunta, que é a 708, que Kardec pergunta assim, se não há situações em que os meios de subsistência, de maneira alguma, dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? O que ele quer traduzir com essa pergunta aqui? Traduzindo essa pergunta. Eles são impostas para sua própria privação? Lohane Noleto. Você tem auxílio do Eu estou livro lendo a aí com você. resposta, não vale. Vale. Então vamos lá. O que os espíritos falam, né, para Kardec? É isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Pode explicar. Não, muito complexo. Eu não lembrava dessa pergunta não, gente, desculpa. Então, assim, o que ele responde, né? Que essas provações, a gente tem que lembrar, assim, que o mundo passa por um momento de transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas enquanto ainda existe prova e expiação, ela é realmente, quando você forçosamente, né, se vê diante de situações de privação, ela é uma prova. E por vezes ela é cruel. O mérito do homem nesse sentido está no sentido da humildade. Da resignação, né? De se manter passar resignado à vontade de Deus. De passar por essa prova que lhe foi colocada. E aí tem sempre uma frase muito difícil, né? Se a morte vier colhê-lo, cumpre recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou. Então, quando a gente falou da lei de destruição, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas ele sempre, o Espírito de Verdade, tratou como uma coisa assim, para que você está preocupado em morrer? Vai acontecer uma vez, 2, 3, 10 vezes? Não para com esse assunto. Próxima pergunta. Fala assim, tipo assim, a sua, como se fosse assim, essa encarnação é como um segundo perante a eternidade. Ele dava umas... Então, isso volta de novo aqui na lei de conservação, né? Olha, se por todos os caminhos, né, você tinha capacidade cognitiva para isso, você tinha inteligência para se conservar, mas ainda assim você se viu num meio de privação para passar por isso, não chora por isso não, isso aí faz parte do seu crescimento, faz parte da sua missão. E depois você vai reencarnar, fica tranquilo, vida que segue. A resposta vem um pouco nesse sentido. E aí, a próxima pergunta, ela vai fazer uma remissão a isso. Terá cometido crime o homem, né, que em certa situação muito crítica, eles se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome. Quer dizer o seguinte, estou eu, Tainá, Lohane, perdidos na selva, e não tem nenhum bicho, não tem nada para comer, eu posso matar a Lohane ou a Tainá para me alimentar? Essa é a pergunta. Essa eu vou deixar a Maíra responder. Maíra, é crime ou não é crime? O que você acha? Mas é substância de vida. Eu ia morrer de fome. Ou né? Não sei. Mas eu acho que não. O que você acha? Vamos tentar raciocinar, assim, né? É canibalismo, né? E aí, assim, assassinato. Então, seria crime.
Não é canibalismo, né? Seria um canibalismo, mas promovido através de um crime, né? De um assassínio. Tainá, você tá com a cara de dúvida. Não, eu tô com o livro dos espíritos aberto, então não. Não vale. Mas a gente tem que ir acompanhando, né? Não, eu abri pra acompanhar, não era pra colar nem nada, não. Já tava aberto. Então ele responde assim: já respondi. Quando diz mais merecimento em sofrer Que saco de todas as novo, né? provações com coragem e abnegação. Tava sem paciência já, né? Já respondi. É preferível que você sofra as provações da vida com coragem e abnegação. Nesse caso, tem homicídio e crime de lesa natureza, que é falta duplamente punida. Então, se tiver... meio parecida com aquela resposta da legítima defesa, né? Sim. Ou seja, aceita a sua aprovação ali, morrendo de fome, mas não mata o coleguinha. Que é diferente do caso de, por formas naturais, ele já ter, né, desencarnado, que você possa utilizar daquela matéria, obviamente, para se manter vivo. Sim, já existiram casos. Aí a gente vai falar sentido, que vai estar muito mais no conceito da intenção do que da falta em si. Isso, no outro estudo, uma das perguntas que eu me lembro falava isso também. Porque nesse caso hipotético aqui, né, que tá Flávio, Tainá, Lohane, para ver quem vai matar quem para sobreviver, para comer, é como se eu, no caso aqui, estou me colocando como se fosse a pessoa que ia cometer o crime, fosse mais importante do que elas. Então eu, como sou mais importante, sou mais forte, então vou usar da minha força aqui para me manter vivo. E aí eu cometo um crime de assassinato para me manter vivo. Então, nesse caso, falta paciência mesmo, que o Espírito de Verdade respondeu. Eu já respondi isso aí. É preferir você sofrer a prova com a abnegação. Não vem me falar aqui que não seria crime nesse sentido. E aí a pergunta final aqui desse trechinho é se nos mundos, né, superiores, em que a organização fisiológica é mais apurada, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se. O que vocês acham? Em outros mundos mais evoluídos, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? Aí eu vou usar meu conhecimento do livro dos Espíritos, do Nosso Lar, do filme. Que eu lembro que, tipo, em algum momento lá, eles comiam, tipo, uma sopinha, uma água lá. E falavam que... Tem isso, acho que no Violentas da Janela também. Também. Que, tipo, com o tempo vai reduzindo essa necessidade da matéria em si. Então, eu acho que pode até ter, dependendo do nível do planeta, mas acho que cada vez menos. Você acha que é próximo do que nós comemos aqui, nos alimentamos? Nossa, não, nem um pouco. A gente tem... Eu acho que principalmente no Ocidente, assim, a gente tem uma cultura de desperdício muito grande. Tipo, eu acho que é bem menos. E também porque, já adiantando aqui mais ou menos a resposta, nosso invólucro aqui ainda não é tão desenvolvido como, de repente, em outros planetas que estão com um grau de aprimoramento maior, né? Então, tem a necessidade, né, dependendo, mas, igual você falou, tem um nível, né, não é... Dependendo do nosso invólucro aqui. Eu vou ler aqui, Flávia, a resposta. Fala assim, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então, tem essa discrepância aí de matéria, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu estou até passando aqui um pouquinho para frente, já para algumas outras perguntas. Na próxima, ele vai falar, a gente vai entrar num trecho aqui sobre o gozo dos bens terrenos, né? Ele inicia o Kardec perguntando primeiro, ainda dentro da lei de conservação, se os bens da terra é um direito de todos os homens.
Então, a primeira resposta é que sim, é um direito e é consequência da necessidade de viver. Então, o homem tem o direito de usufruir, né, dos bens da terra, dos bens terrenos. E a pergunta que talvez você faça, entre já mais no contexto moral aqui, é com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Por que existe um atrativo, um prazer envolvido na utilização, no gozo dos bens materiais? Por que é bacana? Por que a gente se sente bem, né, na utilização dos bens materiais? Seja na comida, seja na bebida, seja em outros bens de consumo, na roupa. Eu acho Por que que isso existe já um vem. prazer envolvido? Desculpa, Eu... Mari. Não, desculpa eu acho que é porque isso já vem sendo imposto há muito tempo, né? Desde a época lá das Índias, quem tinha algo era maior, tinha poder. Então eu acho que vem muito nessa questão do poder, que já é imposto na sociedade há muito tempo. Eu acho que vem mais relacionado a isso, a poder. Às vezes eu não preciso, mas eu tendo aquilo ali, eu tendo a casa mais bonita, eu vou me sentir superior. E aí eu tava até pensando aqui, né? Por que às vezes as coisas são mais gostosas são as que mais fazem mal, né? Por que sorvete engorda? Por que batata frita não é legal? Isso tudo, né? A resposta ela é muito clara, assim. Deus colocou essas coisas para instigar o homem para cumprir sua missão e experimentá-lo, testar o homem por meio da tentação. Então, os bens terrenos, eles estão por aí e são direitos do homem. E eles têm uma provocação dentro da nossa composição enquanto espírito ainda, de nos provocar a tentação. É prazeroso. E isso promove depois consequências nocivas, tanto físicas quanto morais. Aí eu já vou partir para uma outra lei de ação e reação, que instiga o nosso raciocínio do qual é a fronteira disso. Qual é a fronteira da utilização dos bens terrenos para o bem ou para o nosso próprio mal? Então, o objetivo da tentação é de desenvolver a razão. Então, essa tentação ela existe ainda dentro do senso de justiça para que a gente evolua, provocando a nossa racionalidade para poder entender a nós mesmos e as nossas fraquezas enquanto espíritos. E aí, a pergunta de Kardec depois, ainda dentro de um contexto agora mais material, é se a natureza traçou limites a esses gozos. Então, traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Isso aqui é o famoso segundo prato, ou o terceiro prato. Foi meu caso ontem numa macarronada, posso confessar para vocês. Comi um pratinho de macarrão, estava saciado, mas a tentação foi mais forte, eu fiz um segundo prato. Mas tava tão bom, né? Mas depois eu demorei a dormir. A barriga ficou com a digestão ruim. Então a natureza tem esses limites, né? Eles acontecem naturalmente e que é uma forma de punição para nós mesmos, porque depois a gente fica arrependido 3 dias seguidos do porquê que eu exagerei naquele momento. Isso vale para a comida, isso vale para festa, vale para privação de sono, ele vale para qualquer contexto de excessos, né, de uso de bens materiais. Sempre vem depois uma consequência negativa, regulando, né, esse nosso excesso. E depois, a outra pergunta é, o que se tem que pensar, o que se deve pensar do homem que procura, nos excessos de todo gênero, o requinte dos gozos? Pobre criatura, é a resposta. Mais digna de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da moral? Pergunta Kardec. De ambas. Então, aqueles que buscam somente na vida o prazer terreno, o prazer dos bens materiais, ele está buscando a própria morte, moral e física. Essa é a resposta que os espíritos nos dão. E não é difícil da gente perceber isso. A gente percebe naturalmente que
quantas vidas de jovens, principalmente, são perdidas nos excessos. No excesso da bebida, na droga, ostentação, né? Tipo, na ostentação, no usufruto desses bens terrenos, né? Acabam se colocando também em outras situações, né? Um veículo em alta velocidade, em situações de ostentação, por exemplo, que pode provocar algum tipo de acidente. Enfim, são tantos exemplos que a gente pode dar aqui, mas que acaba sendo uma transgressão da nossa própria natureza, né? Então, comer aquele prato a mais, ele sempre é uma transgressão da nossa própria natureza. E hoje o que o homem tem buscado, de forma racional, é de dar um passinho para trás. Eu não sei se todo mundo tem um pouquinho essa visão, essa compreensão de o homem está querendo voltar um pouquinho mais próximo da natureza. Ele já busca comer adequadamente. Ele busca fazer uma atividade física. Ele busca formas de equilíbrio. Nem trabalhar demais, nem trabalhar de menos, nem comer demais, nem comer de menos. Isso é provocado pelo nosso próprio raciocínio, que já nos provou que quando eu faço uma transgressão, faço o contrário disso, eu acabo alcançando objetivos totalmente diferentes daquilo que eu quero de verdade. Eu busco saúde, mas se eu transgrido essa lei, eu começo a buscar doença. Então a gente sabe muito bem que hoje o excesso de alimentação vai me trazer obesidade, vai me trazer uma diabetes, um potencial ataque cardíaco no futuro, um acúmulo de trabalho excessivo para poder ganhar bem material, para poder ter dinheiro, para poder comprar as coisas, vai me trazer estresse, vai me trazer aumento da pressão. Então tudo joga contra o meu próprio corpo, que acaba indo contra a própria lei de conservação. Então, todos os momentos que eu me desvio daquilo que é necessário e vou para o supérfluo, a gente começa a transgredir um pouquinho da naturalidade. Então, a dica da alimentação para macarronada é: seu estômago está 80% cheio, pare. Espere ele terminar de encher com a própria produção hormonal e aí depois você pode dormir tranquilo. Mas a gente acaba cometendo erros novamente pela nossa própria fraqueza. Então, tem uma pergunta que é muito interessante, que aí a gente entra agora no espectro do necessário e do supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Como é que o homem descobre o limite daquilo que é realmente necessário? acho que talvez tenha ligação com aquela resposta famosa de que de Santo Agostinho, do conhece a ti mesmo, no sentido de a gente se observar, por exemplo, nessa questão simples da macarronada, se você tivesse se observado, prestado atenção nas suas necessidades fisiológicas mesmo, você já teria visto que estava ok, mas às vezes a gente acaba ou por ansiedade, ou por alguma questão externa, ultrapassando esse limite, assim, que às vezes é tênue a linha, né? Mas eu acho que o autoconhecimento ajuda encontrar essa resposta. Perfeito. Aquele que é sábio conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Eu, Flávio, como não aprendi por intuição, estou aprendendo a minha própria custa, sofrendo as consequências do excesso. Então, mas isso já é intrínseco à própria natureza do homem. Aquele que conhece seus limites, ele já sabe distinguir o que é necessário, o que está ultrapassando, o que é supérfluo. Né? Mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Aí aqui já traz um novo debate. Os vícios lhe alteraram a constituição desses meios de saber aquilo que é necessário e supérfluo e que lhe criaram necessidades que não são reais. Eu cheguei em casa hoje, eu abri aqui para todos, a Lohane quase em prantos, porque não tinha WhatsApp hoje. Então,
Como o dia foi difícil. Flávio, não pode ficar mentindo aqui na reunião, não. Não, eu tô aumentando um pouquinho para poder trazer um pouquinho de realidade aqui para o estudo. Um pouquinho de drama aí na história. Um pouquinho de drama para a história. Mas eu tava me sentindo igual uma viciada também, abrindo o celular toda hora. Tipo... Gente, mas é porque quem trabalha em home office, com pessoas no Brasil inteiro ali, praticamente, é muito difícil. Eu até comentei com o Flávio hoje como a gente ficou refém de redes sociais, de internet, de tudo. A gente entende que percebe. Assim, a gente entende que são mecanismos, né, que obviamente ajudam, que a gente pode utilizá-los para, obviamente, para ser mais produtivo, para manter a comunicação, enfim, para tudo aquilo que a tecnologia nos traz como favorecimento. Mas essas necessidades que foram criadas pelo homem, elas foram necessidades, negrito, criadas. Mas elas não são necessárias para a manutenção da nossa própria vida. Aquilo que é essencial para a nossa própria vida, e às vezes eu me pego refletindo nisso, elas são muito poucas. Quando eu olho para o meu cachorrinho aqui, qual que é a necessidade real que ele tem para se manter vivo? Um teto, comida, água, veterinário, de vez em quando. E água, né? Mas, teoricamente, as necessidades são muito pequenas. As necessidades para o homem se manter vivo, elas são muito pequenas. Eu não estou falando aqui de dar 1000 passos para trás na evolução, no desenvolvimento da ciência, de bens materiais, de revolução industrial, nada disso. Mas se a gente for buscar no cerne da nossa experiência de vida, a gente precisa de muito pouco para viver. Muito pouco. A gente não precisa desse tanto de roupa. A gente não precisa comer desse tanto. A gente não precisa de tantos apetrechos. Porque, na verdade, a vida é muito simples. A gente não pensa para respirar. A gente respira automaticamente. A água está em abundância para nós, principalmente no Brasil. A alimentação ela está disponível na natureza. E nós fomos criando ao longo dos anos, ao longo da evolução do homem, necessidades. Nós fomos criando necessidades. Até mesmo a própria energia elétrica. Então, trazendo para um contexto real aqui, quem está em Goiânia sofreu bastante com queda de energia aí nos últimos dias, concorda? Ela é uma necessidade? É uma necessidade. Tanto é, quando a gente fala de políticas públicas, o papel do governo é de justamente manter aquilo que é essencial para a população e fornecê-lo, que seria educação, saúde e segurança. Então, se a gente se atém a esses fatores essenciais, quando a gente vai para o minimalismo disso tudo, a gente percebe onde estão todos os excessos da nossa realidade. Então, quando eu falo do cachorrinho que precisa só de um teto, precisa só de um pouquinho de comida, eu vejo que dentro das nossas aflições, grande parte são de necessidades criadas por nós mesmos. Eu preciso daquele carro, eu preciso daquela casa, eu preciso daquela roupa, eu preciso daquele relógio, eu preciso daquele computador, eu preciso daquele iPhone. Eu serei feliz no dia que eu tiver conquistado aquilo. Eu serei feliz no dia que eu tiver alcançado aquilo outro. E vinculado às coisas materiais. Então, a primeira resposta, das várias respostas que nós já lemos aqui hoje, o primeiro é que o gozo dos bens materiais, quando eles passam no necessário e viram supérfluo, eles são tentações que são colocadas à nossa prova para que a gente use do nosso raciocínio para evitá-los. Para saber daquilo, o que nós somos essência. Enquanto seres humanos, quem somos nós enquanto essência? E nesse sentido, eu acho que também quem vem muito rico também é uma prova. Tipo assim, assim como quem passa necessidade, quem vem no outro extremo também tem que ter muita sabedoria e muito controle para lidar com isso, sem perder a cabeça. E é raro a gente ver isso, né? Assim, uma pessoa que é pé no chão, humilde, que não deixa isso transformar a vida, tipo, além de ter uma vida confortável e tal, mas que vai pro extremo do luxo, da ganância. Então, também vir com esse privilégio é ali uma faca de dois gumes. É complicado também. Justamente, a gente
criou, né, na nossa cabeça, enquanto ser humano, a busca pelo progresso. Ela é uma lei, inclusive, lei do progresso. Mas quando a gente ultrapassa essa fronteira do essencial para o supérfluo, a gente começa a entrar num ciclo vicioso do propósito da própria vida. A vida, ela deixa de ter... Qual é o sentido dela, né? Que é a grande pergunta para todos. O que nós estamos fazendo aqui encarnados? E, reiteradamente, as respostas que nós temos é no sentido de cumprir uma determinada missão enquanto espírito. A gente está buscando evoluir, a gente está buscando crescer, vivendo as vicissitudes da vida, vivendo todas as dificuldades que nós enfrentamos. E aí, quando a Tainá coloca isso, é muito interessante. Imagina nós, com a conta abarrotada aí da Mega Sena da virada do ano, quão grande seria a nossa responsabilidade no dia 1º de janeiro já, enquanto seres humanos? O que eu faria com tanto recurso? Porque agora deixou de ser uma coisa que eu estou buscando e que às vezes eu não alcanço, mas que realmente chegou como prova para mim aqui novamente. E aí, como é que eu vou fazer uso desses recursos todos, dos bens materiais? Será que eu vou me acabar na tentação? Será que eu vou me acabar em todas as possibilidades que isso pode me trazer? Qual vai ser minha ação enquanto ser humano? O que eu vou fazer para mim e para os meus próximos? Eu não sei vocês, mas não raramente, às vezes a gente está num restaurante e a gente é abordado depois no sinaleiro por alguém pedindo um alimento. Isso gera um constrangimento, não gera? Quando a gente passa, por exemplo, numa época de frio e a gente vê pessoas na rua e a gente está dentro de casa. Então são todas situações que aí, de novo, para mim, quando eu falo de supérfluo e necessário, é sempre uma reflexão, talvez, sobre essa desigualdade que nós vivemos. Essa desigualdade provocada por necessidade de nós mesmos. Emprego no supérfluo que causa falta daquilo que é necessário para muitos. E isso é uma reflexão enquanto humanidade. Deixa de ser uma reflexão menor do nosso dia a dia, de casa e etc. Uma reflexão de para que caminho a sociedade está caminhando, para que caminho nós, enquanto seres aqui participativos do mundo, também estamos promovendo mudanças. Junto aos nossos amigos, junto aos nossos familiares, junto aos nossos filhos, para ter uma sociedade melhor, mais justa, para viver em coletividade de forma que não sobre supérfluos demais para determinados e falte o necessário para outros muitos. Então essa é, talvez para mim aqui dentro da lei de conservação, a grande reflexão, que a natureza nos oferece todos os meios para nos manter. Ela oferece todas as ferramentas, raciocínio. A natureza está pronta para fornecer tudo aquilo que é necessário para o homem viver. O que não está pronto é o ser humano. Esse é que tem ainda que se desenvolver bastante para que a gente consiga tornar, né, todas essas possibilidades de mundo acessível a todos. Então, tem uma outra pergunta aqui que já fala o que há de pensar daqueles que se utilizam, né, dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, mas causando prejuízo no outro. A resposta é que desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então, toda ação que a gente toma na vida, nós temos que saber que existe uma reação. Existe uma reação instantânea pelo excesso que você comete, e ela pode ser fisiológica, ela existe uma consequência moral de reparo, e existe uma consequência espiritual também para escolhas mal tomadas, pelos excessos que nós atingimos, e principalmente quando o meu excesso ele foi gerado, né, o gozo material daquele bem, ele foi causado prejudicando o outro. Aí a consequência vem pior ainda. Então,
estamos chegando aqui no nosso horário de encerramento. Lohane Noleto tem alguma contribuição adicional? Porque aqui, pessoal, eu não vou continuar em todas as perguntas, mas a gente iria, né, até a 727, eu parei aqui mais ou menos na 711, 712, mas que é falar justamente, só recapitulando, uma passagem geral sobre a lei de conservação, que existe, que ela é necessária para a manutenção da vida, que nós temos capacidade intelectual para nos conservarmos, que a natureza nos fornece aquilo que é necessário, e a reflexão moral, ela parte por aquilo, do saber diferenciar o que é o necessário e o que é o supérfluo. E quais são as consequências quando a gente começa a caminhar por um lado ou para o outro. Então, nos manter enquanto seres vivos, ele faz parte do nosso instinto, seja maquinal, né, como aqui é tratado no Livro dos Espíritos, quanto também uma possibilidade moral. E a lei de conservação, ela traz exatamente a reflexão sobre aquilo que é realmente necessário para a gente se manter vivo. Então, eu vou terminar talvez com a historinha do pescador, quando um homem sai de férias, vai lá e encontra um pescadorzinho, e aí ele pergunta: o senhor está aqui todo dia? Ele: estou aqui todo dia. Mas aqui você consegue se manter, né? Como é que você faz para comer? Não, eu peço aqui o meu peixinho, faço minha comida todo dia e estou aqui. Ele: rapaz, meu sonho é ficar aqui igual você. Aí ele fala: por que você não vem então pescar? Não, porque eu tenho que trabalhar para comprar minha casa, para comprar isso, para comprar aquilo outro. Pro fim das contas, a reflexão é que assim, ele queria fazer tudo isso para poder estar lá pescando também. E o pescador: você pode fazer isso agora, depende de você. Então as nossas buscas, né, elas sempre excedem um pouquinho aquilo que é necessário e são necessidades criadas por nós mesmos. Então acho que vale, ao final da reflexão aqui, que a gente possa entender aquilo que é realmente essencial dentro de nós, aquilo que realmente é necessário para a gente poder viver. Se, enquanto seres humanos dentro do mundo, a gente está exercendo esse papel, e aquilo que eu consigo fazer para me transformar num ser melhor, mais justo, e que eu possa fazer isso para o próximo também. Então, essa é a mensagem final aqui da lei da conservação. Obrigado, e qualquer dúvida, estamos aqui. Inclusive, eu indico fortemente que quem não leu, depois dê uma lida. Assim, tem umas respostas mais complexas, mas tem algumas bem diretas, assim, bem didáticas. Eu acho que é válido dar uma lidinha nessa parte das leis morais, é bem legal, assim. E eu quebrei, gente, a pedido não, a Lohane me deu um toque super real de que essas leis morais são muito extensas, né? Tipo, são muitas perguntas. Então eu dividi, a gente não vai terminar esse semestre, a gente vai terminar só no próximo. Então vai ser sempre uma por vez. Que eu tinha colocado, tipo, duas, né? Tipo, lei de conservação e lei de destruição. Então acho que assim fica mais confortável, né? Fica, senão a gente fica correndo, às vezes nem passa o conteúdo, assim, E também as necessário. perguntas, tipo, puxam vários temas, né? Tipo, a gente falou Exatamente. Mas eu várias acho que coisas. essas duas, assim, de conservação, de destruição, a premissa maior delas é aquilo que os espíritos já falaram em vários momentos aqui, que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. E cabe a nós saber dosar na nossa vida, com o nosso próximo, assim, onde que eu estou excedendo, aonde que eu posso ir, né? Em busca mesmo dessa evolução moral. Então, acho que o Flávio resumiu, e acho que é isso mesmo. Uhum. E é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Bia, Maíla? Pra gente fechar? Não? Na última vez, eu acho que a Maíla tinha falado que não... Tá tranquilo pra mim. Ah, tá. Na última vez, você tinha falado que não queria fazer a prece, né? Você se importa de fazer pra gente, então, Lohane? Que eu acho que a Bia tá sem Tranquilo. microfone. E depois queria
comentar um negócio, mas depois da prece eu falo. Vamos então fechar nossos olhos, absorver todos os ensinamentos aqui estudados, todo esse conteúdo deixado pela espiritualidade para que possamos evoluir nosso espírito, seguir nessa jornada evolutiva. Que o Senhor possa abençoar aqueles que não estiveram presentes aqui na nossa reunião, que possamos ter uma boa semana. E muito obrigada, Senhor, mais uma vez por tudo. Que assim seja. Assim seja. Gente, queria só dar uma notícia aqui para vocês, né, do resultado da nossa rifa, né, assim, no sentido da destinação do dinheiro. Minha mãe foi comprar os brinquedos, sábado e domingo foram distribuídos, e ainda sobrou dinheiro, ela fez umas sacolinhas de doce, além dos brinquedos. Aí eu vou mandar no grupo as fotinhas para vocês verem. E aí, assim, só as fotos com as crianças não divulguem, né? Porque são crianças. Mas aí eu vou pedir pra Duda depois postar das cestas. Tem um monte de sacolas, saudades, inclusive, da entrega. Da gente montar as sacolas. Mas só pra vocês saberem, então, que o dinheiro, né? Só ficou no caixa da mocidade o dinheiro pra pagar o Kindle mesmo, que foi 300 e poucos reais. Então deu mais ou menos 1.600. E o centro recebeu uma doação grande, assim, pra comida. Então o Mauro falou que podia realmente comprar uns brinquedos melhores, tal. E aí deu bastante sacola, assim, sobrou. E acho que as crianças devem ter ficado bem felizes. Vou mandar as fotinhas pra vocês verem as carinhas. Tá bom. Coisa boa. Mas era só pra contar pra vocês e vou mandar lá no grupo também. Tá joia. Inclusive, vou entregar o Kindle essa semana. Agora que eu cheguei de viagem, eu vou mandar pra amiga da Duda que ganhou. Coisa boa. Mas é isso, gente. Só lembrando, semana que vem temos o estudo do livro, ó, tô doida. Do filme do Divertidamente, né? Que é aquele já um pouquinho mais antigo. Antigo assim, né? Não é um lançamento. Tem na Disney Plus, eu não sei se tem no YouTube, em algum outro lugar. Mas se vocês precisarem, enfim, a gente troca senhas do Disney só pra vocês assistirem. E vai ser com a Luciana. É véspera de feriado, mas vai ter, tá? Então, quem puder participar, participe. E é isso, gente. Obrigada pela presença, mesmo com a doidura do WhatsApp hoje. Todo mundo conseguiu acessar o link. E o bom é que não cortou dessa vez, né? Pois é, a gente vai ser sempre esse link agora. Que aí é pelo e-mail lá da Duda, e aí ele dura. Entendi. E tem como levantar a mãozinha aqui também, então acho que ficou bem legal. É bom pra falar, né? Pra não entender. Com certeza. Mas é isso, gente. Espero Então, vocês segunda que vem. Valeu. Boa Beijo. noite. Boa noite, gente. Tchau, Bom boa descanso. Tchau, tchau. Tchau.